Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam muito bem-vindos. Agora são 14 horas em ponto e eu trago as principais notícias dessa quarta-feira. E olha só, o aumento nas exportações fez o preço da carne subir nos supermercados do Brasil. A disparada dos preços começou em setembro de 2024 e a alta acumulada em 12 meses já é de 21%. Aumento das exportações é um dos motivos que explicam a alta da carne no mercado. O aumento do preço da carne para os consumidores brasileiros tem a ver com o crescimento das exportações. A carne perdeu espaço no prato. A disparada dos preços da carne começou em setembro de 2024. A alta acumulada em 12 meses é de 21%, bem acima do índice geral. O pesquisador do FGV Agro afirma que a demanda ainda está alta e, no mercado internacional, a carne está disputada porque a produção caiu em outros países fornecedores. Isso explica por que, no primeiro trimestre, as exportações brasileiras de carne bovina somaram 2,9 bilhões de dólares, recorde da série histórica. Carne não é como outros produtos agrícolas. O ciclo de produção é longo, leva anos. Por isso, equilibrar oferta e procura e então ajustar os preços também demora. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes explicou que os produtores do país exportam principalmente cortes com baixa demanda interna, o que assegura o equilíbrio entre as exportações e o abastecimento doméstico. E que fatores como custos de insumos, de energia e de transporte têm influência mais direta sobre os preços no varejo. E olha só, a subtropical São Paulo já pode desfrutar de temperaturas quentes durante todo o ano hoje em dia. Porém, houve um tempo em que o clima mais se parecia com o de Londres. Com a mudança climática, as chuvas leves são raras e tempestades mortais são cada vez mais a norma nesta mega cidade de 12 milhões de habitantes. Quando saíram no carro da empresa para almoçar em São Paulo, Cristiane Andrade e Raquel Nascimento não imaginavam como aquela tarde de março terminaria. Uma tempestade repentina derrubou uma árvore que esmagou o para-brisa do veículo. As duas se salvaram por centímetros. Foi um vendaval assim terrível, sabe? Um furacão mesmo que você vê na televisão, a gente presenciou ali. Então hoje, quando fecha o tempo, a gente já começa a ficar com medo, mesmo que tá uma chuva leve assim. São Paulo tá muito assim, né? Então, hora você vê escurecendo, hora abre um sol, então você nunca sabe o certo. Inundações, cortes de energia em massa, queda de árvores, engarrafamentos quilométricos. Sempre que há uma tempestade, o caos toma conta de uma das maiores cidades do mundo e centro econômico do Brasil. Associadas à mudança climática, as tempestades transformaram a vida dos 12 milhões de habitantes de São Paulo. Uma cidade que sempre se gabou de funcionar melhor do que outras, como Rio de Janeiro, e cujos serviços e infraestrutura a tornaram uma meca para grandes empresas. Segundo estudos científicos, o aquecimento global e a hiperurbanização estão elevando a temperatura paulistana, o que, somado ao aumento da umidade na região, favorece a formação de nuvens que ascendem rapidamente e produzem descargas violentas. São Paulo tinha uma condição de clima muito parecida com Londres, tá certo? Aquela condição de temperaturas mais baixas, de uma garoa, de uma chuva mais frequente, tá certo? Não aquela chuva em forma de tempestade. Agora, a gente passa a ter não só um calor excessivo, mas também uma atmosfera com muito mais energia acumulada. Esse excesso de energia acaba provocando um outro grande problema urbano, que são os temporais de fim de tarde. Esses temporais de fim de tarde é que causam grandes problemas para a população, como a gente está vendo todas as tardes aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Nos últimos 20 anos, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou mais que o dobro de enxurradas consideradas extremas e de grande perigo em comparação com as duas últimas décadas. No último verão, mais de 2.000 árvores foram derrubadas e 6 pessoas morreram em São Paulo por conta das chuvas, o dobro do ano anterior. Vamos falar de esportes agora. Após muito tempo de conversa entre CBF e Carlo Ancelotti, o Real Madrid decidiu dificultar a liberação do treinador. Dirigentes da entidade e o técnico italiano decidiram dar fim às conversas. E o nome de Jorge Jesus é o favorito agora para assumir a seleção brasileira. O acordo entre Carlo Ancelotti e CBF caiu depois que a diretoria do Real Madrid fez jogo duro e não quis pagar a multa rescisória da demissão do treinador.
que tem contrato com o clube espanhol até junho de 2026. Com os maus resultados do Real Madrid na temporada, a diretoria chegou à conclusão de que a melhor escolha seria antecipar a saída de Ancelotti. Mas ao saber o acerto verbal do italiano com a seleção, o presidente do clube espanhol se recusou a pagar a multa. Assim, o acordo encaminhado entre Ancelotti e CBF não vai mais se concretizar. O favorito para assumir a seleção agora é Jorge Jesus, que está de saída do Al Hilal da Arábia Saudita. A lista com o nome de convocados para os próximos jogos da seleção brasileira precisa ser enviados para a FIFA até 18 de maio e deve ser feita pelo coordenador da seleção masculina, Rodrigo Caetano, e o gerente técnico, Juan, da CBF. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 15 horas eu volto com mais informações. Até mais!